Boa noite a todos aí do canal. Então aí estamos já entrando na finalização quase de novembro, né? 2024. E esta noite, essa terça-feira, a gente vai refletir um pouco sobre autoobsessão. Tem uma sugestão de alguns guias espirituais aqui da casa, a gente falar sobre esse assunto. Para falar sobre autoobsessão, bem rapidinho, o que é obsessão na epistemologia espírita? Obsessão é a ação persistente de um espírito mau sobre o indivíduo. Essa seria, aqui a gente parafraseando o Livro dos Espíritos. O que isso quer dizer com isso? Quem já ouviu falar em um encosto, né? Então, a pessoa tem ali algum espírito que por algum motivo está influenciando ela em uma influência negativa. Então, quando eles botam um espírito mau, é que essa influência negativa ela está fazendo mal, né? Porque segundo também o Livro dos Espíritos, né, o mal é apenas a ignorância. O mal realmente por si só ele não existiria, né? Mas ele é a ignorância, porque a gente só pratica o mal por ignorância, senão não praticaria. A partir do momento que há sabedoria, a gente não estaria praticando o mal. Mas a gente vive num mundo de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, ou seja, predomina a ignorância. A gente evolui muitas vezes intelectualmente, né, a humanidade, mas moralmente acaba ficando para trás. E dentro do processo da reencarnação, a gente criou muitos desafetos. Por quê? Porque a gente acabou fazendo muitas vezes erros, equívocos, né, pela falta de conhecimento, né, ali. E com esse motivo, muitas vezes esses espíritos, mesmo a gente estando reencarnado, nos perseguem, acabam nos encontrando. Outras vezes o motivo pode ser alguma obsessão mais simples, que seria aí por uma atitude, um hábito que eu tenha, um hábito negativo, algum tipo de vício. E essas entidades, para utilizarem também desses, vamos dizer, muitas vezes essas partes do mundo físico, a qual não tem no mundo espiritual, elas acabam se encostando em alguém que utiliza e potencializando isso, com bebida, cigarro, drogas, o sexo. Mas né, não estamos dizendo aqui que a sexualidade é negativa, mas quando ela não há um equilíbrio, quando a pessoa se deixa dominar por isso, né, ela acaba entrando às vezes em uma patologia clínica e viciante, e muitas vezes então tem espíritos afinados por isso. Então não é por vidas passadas, não é por vingança, mas também seria maléfica. Existe também as obsessões pagas, seja até por espíritos ou por pessoas, que são feitas aí então em outros tipos de, assim por se dizer, um nome que vamos usar aqui, né? Alguns utilizam nomes equivocados também, mas pessoas que têm mediunidade e se colocam a despeito do uso da mediunidade por bem, acabam utilizando ela para fazer coisas negativas para o próximo. A mediunidade ela é neutra, como uma faca. Uma faca você pode passar uma chimia aí para comer um pão, pode preparar um alimento para ajudar alguém, você pode assaltar ou assassinar alguém, né? Então, esse tipo de obsessões também. Mas então, obsessão no seu conceito é quando a ação persistente do espírito sobre o indivíduo e esse indivíduo acaba cedendo, né? Mas será que o seu espiritismo fala isso? Não. O Código Internacional de Doenças, conhecido como CID-10, também traz no seu ITF 44/3 que há patologias que podem ser causadas por transes ou transtornos de possessão. E nos Estados Unidos também, onde a parte da psiquiatria hoje ela já leva um acordado, né, psiquiátrico, ela aborda isso já de um ponto mais específico já da obsessão espiritual também. Então, quando ela é auto-obsessão, quando essa obsessão ela não tem uma gênese espiritual de um espírito, mas essa gênese está nas nossas próprias atitudes. E como essas atitudes, então, podem estar me fazendo realmente mal, porque a obsessão ela tem um caráter negativo, só que em vez de ser um espírito, um segundo ali atuando sobre mim, é eu mesmo me prejudicando.
Nossa, mas será que a gente faz isso? Será que a gente pode nós mesmos nos prejudicarmos? Ao mesmo tempo que parece ser uma coisa incongruente, algo que dizer não, né? Porque alguém vai prejudicar a si próprio. Ela acontece tanto que a gente só sofre porque a gente que se prejudica, a gente se coloca em sofrimento. Na epistemologia espírita, ela vai dizer assim, ó, a gente sofre quando se afasta das leis de Deus. E se a gente não se afastasse das leis de Deus, a gente não iria sofrer. Ou seja, a gente não iria sofrer se não fosse nós mesmos os nossos causadores. Pô, mas eu não acabei de falar lá antes que tem obsessão, que tem influência de espírito, isso e aquilo. Sim, mas é o que eu disse, influência. Ele não me obriga e ele só me influencia naquilo que eu tenho uma tendência. Ele não vai ficar perdendo tempo, uma entidade, a influenciar alguém, alguma coisa que naquilo a pessoa já esteja totalmente vencido, né? Seria simples, é a mesma coisa que pega uma pessoa que ela é meia certa, meia não certa, meia lista, então ela tem alguns amigos que vão pensar bandidos. E ela está numa meia boca, e os amigos vão lá tentar convencer ela a participar de roubo. Como ela está meio a meio, eles podem convencer e conseguir convencer ela a participar. Agora o cidadão de bem, que ele tem a sua ética, a moral a não tirar do outro aquilo que não é dele. Adianta os bandidos? Vai vir bandido convidar ele para participar do roubo? Não vai. Por quê? Porque não tem nem sentido, né? Eles não vão nem chegar perto para convidar ele, porque eles sabem que ele não é ladrão. Agora, aquele que é mais ou menos, eles vão convidar, entende? Então, assim são os espíritos obsessores. Eles não vão nos convidar a fazer algo que eles sabem que a gente moralmente já venceu. Mas eles vão influenciar aquilo que a gente ainda às vezes tem desejo. Aquilo que às vezes a gente ainda se coloca ali numa condição, às vezes. E aí é onde entra a auto-obsessão. Vamos pensar no nosso pensamento. Será que o que a gente pensa fica na nossa mente? Ou será que o que a gente pensa, ele sai da nossa mente? Será que os espíritos, eles podem perceber nosso pensamento? Será que eles enxergam o nosso pensamento? Será que eles ouvem? Será que eles veem? Sim, o nosso pensamento, ele é expressado para fora da nossa mente física e ele se manifesta. Então, ele não entre as pessoas que estão à nossa volta, a gente pode pensar aqui e eu estar falando com alguém e pensando mal dela, né? E tentando disfarçar aquilo, né? Mas eu posso estar em um ambiente, em algum lugar, sentindo inveja daquele ambiente, né? E lá dentro de mim aguardar isso para mim, né? E as pessoas físicas não vão ver esse pensamento, apesar de sentirem muitas vezes as energias, né? Quanto de nós já não fez a conversa com alguém e quando sai dizer, nossa, por isso que eu conversei com aquela pessoa sem mal, meio ruim, ou toda vez que eu converso com aquela pessoa me dá um negócio, eu sinto, né? Às vezes a gente está acontecendo algum fator nesse sentido aí, né? Ainda bem se for que nós estivermos se sentindo mal do que a gente passando mal para o outro. Porque se eu estou passando mal para o outro, aí eu estou fazendo mal. Se eu estou recebendo alguma coisa, é ele que está fazendo, mas não fica kármico comigo, eu só preciso me libertar daquilo. Porque se eu me sentir mal, porque eu também criei uma ressonância, né? Então, o nosso pensamento para os espíritos, eles são observados, eles se manifestam como, vamos pensar, um data show que reflete uma imagem num papel de parede, né? Numa parede branca. Então, ela faz isso, ela manda essa imagem e ela vai ficar à nossa volta. E essas imagens, elas têm energia, porque a gente vibra emocionalmente aquilo que a gente pensa. E essa energia, ela nos sintoniza com pessoas que estão mais ou menos com aquela vibração. E ela atrai isso. Então, se você está com ódio de algo, mesmo que esse ódio seja justificado, o que seria justificado? Algo que a gente acha injusto, que aconteceu, que fizeram com a gente, algo no contexto de impostos, de política, seja
estrada, de seja o que for aí, né? De trânsito, o cara que fica lá furando o trânsito, o cara furou a fila, o cara te logrou, ele comprou, não pagou, então você está com raiva, com ódio, ou com uma mágoa, né? O amigo que você não esperava foi lá e te traiu, fez alguma coisa, ou até muitas vezes o parceiro, o cônjuge. Então ele sai da gente, esse estado vibracional, e quando a gente mentaliza e tal, aquela pessoa, alguma coisa, e depois a gente encontra até um obsessor que odeia aquela pessoa também, e a gente traz ele de comparsa para nós. A gente vibra aquela energia, só que daí não é mais só a minha, né? Então eu estou trazendo a dele. Isso é uma auto-obsessão por pensamento e por emoção, porque eu estou emanando isso. O nosso pensamento, a gente acha que às vezes ele tem uma parte só na nossa mente, né? E a gente não deve tratar ele com apenas uma, a gente tem que tratar nosso cérebro pelo menos como 3 entidades, mesmo a gente sendo um. Tratar como eu, aqui o agora, que estou racionalizando e falando com vocês. Tratar minhas emoções, os meus impulsos, os medos, os desejos, as angústias, as emoções, como sendo a parte mais inferior do cérebro. E a parte da noção superior, a elevação, a virtude, aquela intuição que vem, olha, faça isso, né? São intuições simples, às vezes, que nos diz, olha, tu não tem que lembrar de olhar lá a calibragem do pneu, vem do nada, aí tu não olha, quando uma vez vai sair lá, o pneu estava muito baixo, cortou o pneu, gerou alguma coisa. Um exemplo simples, né? Mas tem tantas coisas assim, né? Então aquilo que vem assim do nada, né? Uma ideia, não custa ir lá dar uma olhada, dar uma verificada, não é para criar melindre, medo, né? Mas são sugestões, né? É onde a gente entra em contato com Deus, porque Deus está no nosso coração, de Jesus, mas o coração é uma vibração de amor que ele representa, é um sentimento, né? Mas é uma emoção, é um sentimento do sentir, do eu, do lobo frontal do cérebro, que nos diferencia na realidade dos animais, ou deveria diferenciar, né? Os anjos predominam o sentimento, no ser humano predomina a razão, que é esse segundo andar do cérebro, né? E o que tem dominado muito o ser humano, que é uma auto-obsessão, são as emoções, que vem desse primeiro andar do cérebro. Então, quando o homem se deixa dominar pelas emoções que vêm do primeiro andar, o desejo, por exemplo, vem do primeiro andar do cérebro. Então, o desejo ele precisa ser aceito, o que está vindo, ser dada uma resposta para ele. Eu devo ceder esse desejo ou eu não posso ceder esse desejo? Vamos dar um exemplo aqui de eu não posso ceder um desejo. A pessoa é casada, tem um contrato verbal ou assinado, isso não importa, não faz diferença, de fidelidade sexual para um parceiro. E aí, está aí conhecendo alguém do trabalho, do serviço, e a pouco vem um desejo, um impulso referente sexual a esta outra pessoa. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Receber no segundo andar e dar uma resposta para quem me mandou esse desejo, que seria o que? Olha, nós temos um contrato. Quando eu falo nós, porque eu disse que nós devemos falar como 3, nós temos um contrato com alguém. E esse contrato, ele tem que ter uma ética moral. E a gente vai cumprir o contrato. Então, a partir de hoje, eu não vou mais sentir esse desejo. Porque eu não posso simplesmente negar que eu senti, porque Deus só fica parando ele para o canto e ele continua com uma pressão. Agora, se eu não controlar esse desejo, ele simplesmente vem e tu vai ser controlado por esse desejo, que daí é uma auto-obsessão que vai te levar a um desequilíbrio social, um desequilíbrio de relacionamento, que tantas vezes a gente vê, né? Então, qual uma grande diferença já entre emoção e sentimento, né? Por exemplo, desejo e vontade é diferente, segundo Calderaro, livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Ele fala que o nosso cérebro é dividido em 3 andares, pelo menos. No primeiro, é o que eu disse, estão as coisas mais primitivas, instintivas e tal, desejo. No segundo, já são a nossa razão, as nossas conquistas, os nossos atos feitos, conscientes, e está a vontade. E no terceiro, a lobo frontal, que teria até a casa do terceiro andar, a conexão com o nosso eu maior. Então, nesse segundo andar ele está à vontade, no primeiro está o desejo, e a gente acha que os dois são iguais. E olha que simples para entender. Se eu tivesse agora uma necessidade fisiológica de ir ao banheiro,
ela seria um pulso de desejo. Esse pulso ele iria vir para o segundo andar, que é a vontade, e eu vou perceber esse pulso de desejo e eu vou responder ao mesmo tempo que estou falando com vocês para o meu próprio desejo. Não, eu vou depois. Agora não, porque agora eu estou aqui fazendo uma palestrinha. E o que uma criança que recebe esse desejo com 1 ano faz? Ele faz xixi na fraldinha. Por quê? Porque o segundo andar do cérebro ele ainda não tem domínio. Então a gente fica adulto e deveria ter domínio. E a emoção é todos esses pulsos que vêm do primeiro andar. Então a gente não tem que se culpar porque vem. Eu venho uma pulsão de medo, uma emoção de medo. Então eu vou pegar essa emoção de medo no segundo andar, vou identificar ela e vou transformá-la em sentimento, porque eu vou sentir daí. E a partir do momento que eu sentir o que eu estou, a emoção que está vindo, eu vou condicionar ela. Agora hoje o que está acontecendo com muito processo de autoobsessão, ele vem esse processo e eu deixo esse processo emanar em mim e eu começo a adoecer no medo. O medo que deveria ser um defensor da vida para o ser humano, que é automático, é natural, né? Ele acaba adoecendo na ansiedade e a gente vive uma sociedade extremamente doente. Doente porque a ansiedade hoje para mim ela é muito pior do que a depressão. Porque a depressão ela é catalogada como uma doença, você pode ir no psiquiatra, você pode se afastar do seu emprego. Então ela é vista como uma doença porque você não produz mais, a sociedade trata ela com remédio. E o remédio ainda é paliativo, ele não cura, ele só trata. Então não deve tratar, tem que tratar, é extremamente necessário. Porque muitos dos suicídios que estão acontecendo, que está em números assustadores, e a mídia, a sociedade não divulga, por eles acharem que se a gente falar sobre suicídio vai incentivar mais, mas para mim é uma pandemia. É uma pandemia que está levando à morte milhares e milhares de pessoas todos os dias, todas as horas, e está passando desapercebido. Mas por que eu acho que ela é pior do que a depressão? Porque para a sociedade, a depressão, ela te tira do quadro de trabalho. Então, ninguém quer ter um funcionário depressivo. Agora, a ansiedade, e até um certo ponto, a pessoa até produz mais. E hoje existe um processo que parece que se você não estiver extremamente ansioso no teu trabalho, você não produz. Se você for uma pessoa tranquila, calma, serena, isso aí não dá importância para o trabalho. Então, é natural, hoje parece que é natural tu ser extremamente ansioso para produzir, mas não é natural. É comum, está sendo comum. Comum é algo que acontece bastante, está acontecendo, é comum, está quase em todo mundo, mas não é natural. Por quê? Porque a ansiedade é um processo de defesa do ser humano vivo, já no reino animal, mas por um momento de estresse para um momento de fuga ou ataque. Ela vem, o medo gera uma ansiedade, quando gera isso, o nosso cérebro automaticamente ele toma conta da usina química do corpo, ele vai fazer alguns fatores, tirar a parte do desenvolvimento das veias, da força do corpo, do rosto, do estômago, vai passar para as pernas, para o coração. Você não sente em um momento de susto o coração bater mais? Né? E você não sente às vezes um frio na barriga? O rosto da pessoa fica pálida, branca, por quê? Porque foi tirada a corrente sanguínea daqui, foi deixado só o necessário. Por que o estômago dá um frio? Porque é paralisado a parte do intestino, do estômago, porque naquele momento não é necessário. Então a pessoa às vezes vai até dizer, nossa, me borrei de medo. Um animal, por exemplo, um cavalo, ele botou a situação de medo, ele bosteia. Por quê? Porque instintivamente o corpo, não foi a mente que mandou, a mente consciente, simplesmente ele libera aquilo que está pronto para poder estar ativo, 100% pronto para atacar ou fugir. O cavalo, por exemplo, era fugir, porque ele é animal predado. Agora, fosse um leão, às vezes ele ia atacar. E um ser humano? Depende do teu perfil. Uns vão atacar, uns vão fugir. E daí, depois que passou o susto, vai dar o quê? Vai dar uma tremura nas pernas, uma moleza, tem que sentar. Porque toda aquela potência que foi colocada nas pernas é tirada. E quando é tirada, aí a pessoa sente a diferença e dá aquela moleza. Então, isso é em milésimos de segundos. Agora, daí você pensa se isso é natural, conviver com esse estado de ansiedade. Não é natural. Então é uma auto-obsessão enorme a gente achar que isso é natural. Aí você consegue vibrar com o teu anjo de guarda, com o teu protetor, para te ajudar
Não, porque nessa vibração você não está no terceiro andar do cérebro. Para você vibrar com o teu guia espiritual, tu tem que estar tranquilo, tem que estar em paz, tu tem que subir para o terceiro. Tu tem que subir um pouquinho. E não ficar na parte mediana onde estão os obsessores que nos querem mal, que nos querem prejudicar. Então a gente já deu nossos 20 minutos, deu mal e mal para a gente começar a nossa reflexão, o tempo passa muito rápido, mas é um assunto importante, interessante, para que a gente possa, vamos se dizer, desenvolver um pouco mais de nós mesmos, do conhecimento, e às vezes pensar se aquilo que a gente está fazendo está certo. Mas todo mundo, a gente uma outra auto-obsessão, mas todo mundo vive assim, todo mundo faz. Esquece, não quer dizer que está certo porque todo mundo faz. Essa parte já passou da humanidade. Às vezes justamente aquilo que todo mundo faz está errado, por isso que está a maioria das pessoas doentes. E daí simplesmente vão para médico, remédio, né? Então vamos estudar um pouco mais sobre nós mesmos, sobre esse assunto também. Vou ver se eu faço mais alguns vídeos. Aqui no centro também a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, para que possamos juntos então encontrar um pouquinho da paz, da tranquilidade. E daí lá no fundo assim, ó, não existe uma obsessão sem uma auto-obsessão junto. E não existe uma auto-obsessão que não tenha uma entrada de obsessor também. Então os dois estão sempre bem misturados. Mas é como diz Jesus, tem que sempre aproveitar quando for expulso o daimon da tua casa, para daí arrumar bem a tua casa, para que ele não volte a habitar a tua casa, né? Meus irmãos, grande abraço a todos. Espero que possam ter refletido alguma coisa hoje e que tenham uma ótima semana. E a casa continua aberta aí até metade de dezembro e voltamos daí no dia 1º de fevereiro, mas as palestrinhas ficam durante todo o período, toda terça, ok? Fiquem com Deus.